Oi, bom dia. Nós vamos estar mais uma vez cultuando, estaremos mais uma vez refletindo sobre a revelação de Deus. Nós vamos estar analisando, cristianizando, como nós estamos nos expressando, cristianizando os salmos. E vamos estar analisando o que é coerente com Jesus e o que não é coerente com Jesus. E esse é o grande critério que todos nós temos para analisar, não só na Bíblia, mas fora da Bíblia, na vida das pessoas, antes e depois de Cristo. Tudo aquilo que é coerente com o ensino de Jesus é palavra de Deus, dentro ou fora da Bíblia. É palavra de Deus, é ação de Deus. Mas se for de uma pessoa, todos fomos criados à imagem e semelhança dele. Todo mundo. Então, é essa imagem e semelhança que faz com que nos assemelhemos, à sua revelação. Entendeu? Então, tudo que seja coerente com Jesus é inspiração de Deus, é da parte de Deus, é a própria palavra de Deus. Tudo, mesmo que esteja no texto bíblico, que não é coerente com Jesus, isso aí não é de Deus. É do homem, é do coração de quem escreveu, é da experiência dele, é do entendimento dele, mas não é palavra de Deus. O que Jesus fez não foi trazer nada novo. Jesus é apenas uma amostra perfeita da revelação de Deus desde os tempos de Adão. Então não tem nada novo, Então, tudo coerente com Jesus é de Deus. O que não for coerente pode ter sido escrito por Paulo, por qualquer dos apóstolos, não é de Deus. Tá bom? É do coração do homem, mas não é de Deus. Vamos ver aqui o Salmo, nós estamos aqui no Salmo 21, tá? E a gente vai, o Salmo 21, a gente vai analisar do versículo 1 até o versículo 6. O título que é atribuído a esse Salmo, que foi atribuído por um tradutor ou por tradutores, diz Ações de Graças pela Vitória, tá? O título que vem do original é esse aqui, Salmo de Davi para o regente. Quando diz Salmo de Davi, quer dizer, foi escrito por ele ou não, mas tem a ver com ele. Alguém escreveu em nome dele, alguém escreveu porque ele mandou, alguém escreveu a respeito dele, o que seja, mas não quer dizer necessariamente que foi ele que escreveu, tá bom? Esse de no original tem esse sentido. Então vamos lá. O texto diz assim: em tua força o rei se alegra. Em tua força, Senhor, o rei se alegra. E como ele fica contente com a tua salvação? Começa bonito, né? Tu lhe deste o desejo do seu coração. Aí começa a esquentar, a situação. Tu lhe deste o desejo do seu coração e tu não negaste o pedido de seus lábios, porque tu fostes até ele com bênçãos de bens, patrimônio, amor à riqueza. Tu puseste na cabeça dele uma coroa de ouro fino. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Muitos dias para todo sempre. Grande é a honra dele por tua salvação. Honra e majestade tu lhe concedeste, porque tu o pões em bênçãos para sempre. Tu fazes abundante a alegria dele com tua face. Começou bonito e sujou o balde, Vamos lá, vamos analisar aqui esse salmo. Olha, coerente com Jesus não tem nada. Coerente com o ensino de Jesus não tem nada.
os teólogos, para tentar fazer um ajuste aí, colocaram, não, isso aí é apontando para Jesus. Nada disso. Isso aí está falando do rei, da vaidade do rei, da truculência do rei, da prepotência. Não está falando de Jesus, não. Essa ideia de que isso aí aponta para Jesus, isso é conversa de quem quer argumentar, de quem quer defender uma ideia que é falsa. Qual é a ideia falsa? Tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. Não. Só o que for coerente com Jesus. Isso sim, o resto não. O resto é do coração do homem, o resto é do coração do escritor, o resto é do coração da vaidade humana. Não tem nada a ver com Jesus, então não tem nada a ver com Deus. Entendeu? Então, essa conversa que é colocada, não, isso aí está preparando, avisando, informando as pessoas a respeito do Messias. Está falando do rei. É o rei que ele está dizendo. Não é de Jesus, não. Mesma coisa os demais salmos que a gente já viu até agora. A gente não pode deixar se levar por esse bando de gente, de teólogos meia boca que tem por aí, que eles estabeleceram uma coisa e a partir daí agora tudo é para defender essa coisa, o que não é algo ideal, isso não é teologia, isso é outra coisa, dogmatismo. Né? Dogmatismo. A gente fala tão mal da Idade Média e os dogmas do cristianismo e a gente repete. Alguém colocou uma coisa, pronto. Agora tudo que a gente vai estudar tem que ser para defender aquilo. E ai de quem pensar diferente. Nada disso. Né? Isso aí é da vaidade do rei. Muito lá. Então vamos ver aqui. O incoerente com Jesus. Então é tudo. Então vamos ver aqui. Versículo 1. Senhor, em tua força o rei se alegra com a tua salvação. Aparentemente, algo bonito, né? A afirmativa em si é valorosa. Mas o motivo que está no verso 2 em diante demonstra que não é coerente com Jesus, pois ele afirma que há motivos egoístas para esta alegria do rei. O rei se alegra realmente no Senhor, mas é por motivos egoístas, da vaidade, entendeu? Da prepotência. Então não tem sentido para Deus. Para o Deus de Jesus, não. Talvez para o Deus de Israel, o Deus de Moisés. Mas de Jesus, nada a ver. Versículo 2. Aí agora a gente começa a ver o caldo ficar grosso. Né? Então vamos lá. Versículo 2. O rei se alegra com Deus porque tem atendido aos desejos do seu coração. Pronto. A gente agora descobriu realmente a alma daquela palavra, daquele versículo inicial. O rei se alegra com Deus porque Deus tem atendido aos desejos do seu coração. A alegria do rei está em que ele entende um Deus disponível a atender suas vontades, vaidades, né? O que mais? Suas vontades humanas, carnais e egoístas. É por isso que o rei se alegra em Deus. Versículo 3 é a terceira incoerência com Jesus. O rei se alegra com Deus porque o tem feito rei sobre o povo. Outro motivo egoísta para o rei estar alegre com o Senhor pelo fato de ser rei, de desfrutar dos benefícios de ser rei por causa dos bens que esta função trouxe para o rei. Egoísmo, prepotência, ganância.
Esse é o motivo por que o rei estava alegre com Deus. Nada a ver com Jesus. Não serve para adoração a Deus isso aí, não. Quarta incoerência com Jesus. O rei se alegra com Deus porque tem dado vida por muitos anos. Ele pediu muitos anos e o Deus deu. É por isso que o rei se alegra em Deus. Outro motivo egoísta do rei para estar alegre com Deus. Ele tinha muito tempo de vida e seus inimigos, mortos pelo rei em suas guerras e perseguições, tinham pouca vida. Incoerência com Jesus. Quinta incoerência, versículo 5. O rei se alegra com Deus por ter lhe dado honra e majestade como rei que ele era. Mais um motivo egoísta para o rei se alegrar com a salvação de Deus, as condições para ser ouvido e atendido por muitos que eram seus súditos. E por último, versículo 6. O rei se alegra com Deus por ser uma pessoa abençoada sempre. Outro motivo egoísta para esta alegria do rei com Deus. Pode ser que não foi Davi que escreveu. Eu até gosto de acreditar que não foi Davi. Apesar que quando diz de Davi, pode ter sido ele, mas também esse termo no hebraico pode dar a ideia de que foi feito por ordem dele ou em honra a ele. Entende? Então, como as pessoas naquela época tinham uma ideia não muito diferente de outros povos, né, em relação ao rei e em relação a Deus, né, porque nos outros povos a ideia era assim, o rei era como se fosse um deus ou um semideus, entendeu? Então aquele rei era respeitado, muitas vezes até adorado, porque ele era um deus, ou alguém muito próximo, no sentido de um semideus. Israel, como acreditava no monoteísmo, não havia mais de um Deus, então ele tinha arrumou a ideia da seguinte forma: só há um Deus, mas esse único Deus escolheu, ungiu o rei, qualquer que seja ele. Então, esse rei se torna não um semideus, não um Deus, mas alguém como que íntimo de Deus, protegido, guardado por Deus. Entendeu? Então, em nome dessa maneira de entender, aqueles que escreviam sobre Davi exageravam. Então, Davi era como se fosse, não é? Um parente muito próximo de Deus. Não chegava a ser Deus, mas muito próximo de Deus. Então, nesse sentido, aí cada um cria sua fantasia e passa a escrever um salmo, 2 salmos, 3 salmos. Pode ser na época de Davi, pode ser em épocas posteriores, tá bom? Pode ser em épocas posteriores que foi escrito sobre aquele rei, né? Então, nesse sentido é que às vezes complica um pouquinho para a gente compreender, mas não faz diferença. Ou sendo Davi ou não, a gente pode verificar pelos olhos, né? Olhando para Jesus, a gente pode verificar o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é do coração humano e o que é do coração de Deus. Tá bom? Então é nesse sentido que a gente olha para um salmo como esse e a gente descobre então todas essas incoerências, né? E aí a gente vai avaliar. A gente pode usar um salmo como esse para adoração a Deus, quando ele até agora é totalmente incoerente com Jesus, né? Totalmente. Tem alguns salmos que nós já vimos até agora que a incoerência chega a ser mais ou menos, né?
Outros também são totalmente incoerentes, mas também tem o 19 até agora. Só o 19 foi profundamente, totalmente coerente com Jesus, com o ensino de Jesus, com a vida, com o exemplo de Jesus Cristo. Tá bom? Então é nesse sentido que a gente então dá uma avaliada no Salmo, nesses Salmos, e hoje especialmente o Salmo 19, não, o Salmo não é 19, esse é o Salmo 21, versículo de 1 até o versículo 6. Tá bom?